A paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando no nosso canal aqui do podcast da Umadecast, Jardim Botânico. Nós estamos aqui hoje com uma liderança especial. Foi difícil marcar essa agenda para ela, então hoje nós vamos aproveitar, tá, rapaziada? Aproveita, deixa suas perguntas. A nossa irmã Rosicléia faz parte aqui da nossa congregação e faz parte também da liderança, né? Ela está aí hoje representando aí o departamento das crianças e também da missão. Estamos também aqui com outra liderança, né, que é o nosso vice do jovem Arthur Barros de Jesus, e também o nosso jovem Almauri, e o nosso jovem também Brian. Amém? Hoje nós vamos tratar um assunto aqui muito importante no livro de Romanos, capítulo 3, que tem um assunto aqui que diz que todos pecaram. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse assunto. E qual é a nossa intenção de hoje? É compreender o que o texto está dizendo. Quem são todos? Vocês já pararam para focar nessa palavra todos pecaram? Hoje nós iremos compreender o que o texto está dizendo, tá bom? Nós vamos iniciar nosso texto aqui, nosso assunto, né? Com o Arthur, que vai estar iniciando aqui. Amém? Vamos estar iniciando no versículo 23 de Romanos 3, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que é em Cristo Jesus. É que a Bíblia vai dizer que todos nós pecaram. Todos estamos no pecado. E destituídos são afastados. E todos estamos afastados de Deus através do nosso pecado. Mas a glória do Senhor, a graça dele nos traz para perto. Ele vem dizer que nós estamos longe da glória, longe da presença, longe da graça de Deus, através do pecado. Ele não fala que somente os brancos que pecaram, não somente os pardos que pecaram, não somente os negros que pecaram, não somente os asiáticos que pecaram, e sim que todos nós pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Então, através do pecado é o que nos afasta, o pecado é o que nos tira de perto da graça de Deus, o pecado é o que nos distancia da graça de Deus. Mas por que todos, Amaury? Por que todos? Rosicléia, por que todos? Porque está incluso a humanidade em geral. Se o texto diz todos, aí surge uma dúvida em cima dessa pergunta. Esse todos, né, que é bem claro todos, que nem o Arthur já diz, inclui todas as raças, né, toda a humanidade. Podemos afirmar que também as crianças estão inclusas nesse todos? Irmã Rosicléia, representando as crianças, podemos afirmar que esse todos pode estar incluso as crianças? As crianças, ela veio do pecado, né? Foi concedido tudo, mas nós sabemos que a palavra de Deus também diz que deixai vir a mim as criancinhas. E que se nós não tivermos o mesmo comportamento delas, qual seria esse comportamento? Nós adultos crescemos, uma criança, ela briga com outra criança, ela perdoa na mesma hora. E nós estamos como as crianças, então para Deus, elas se tornam até uma pura por causa da mente que não tem aquela maldade. Então a criança, ela pode até ter vindo do pecado, mas para Cristo, ele próprio diz que é para deixar vir as criancinhas até Ele, porque é através das criancinhas que nós vamos aprender o amor verdadeiro, porque a criança perdoa.
E nós muitas vezes não sabemos o que é perdoar. Então nós podemos afirmar, através da fala de Jesus, que nesse todos não inclui as crianças, correto? E aí nós temos alguns versículos bíblicos que afirmam isso. Temos algumas passagens, né? Temos aquela passagem que Jesus fala com Nicodemos, né? Ele vem até Jesus e Jesus vira para ele e fala o seguinte com ele, que era necessário nascer de novo. E ele não compreendeu naquele momento. E aí inclui o que a irmã Zé falou, porque naquele momento ele fala o seguinte, então eu tinha que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. Mas aí inclui que Jesus já tinha falado em outra passagem, que era necessário se tornar como uma criança, ou seja, inocente, né? E aí surge outra pergunta em cima desse assunto da criança. Os nossos antepassados mais velhos, eles dizem que tem uma certa idade para a criança sair da inocência, né? Porque quando nós falamos criança, fica um pouco meio, né? E aí, nesse entendimento, como que nós identificamos essa saída da inocência? Alguma idade? Porque a Bíblia em si não afirma nenhuma idade. Como explicarmos isso? Bom, acredito eu particularmente que uma criança perde a sua inocência de criança. Acredito que alguns já escutaram algumas pessoas dizendo que a partir de 7 anos, 10 anos, algumas pessoas dizem que tem alguma idade específica, mas acredito eu particularmente que uma criança perde a sua inocência de criança quando ela comete algum ato que ela sabe que é errado e que não deveria cometer. Quando ela tem a consciência do que ela está fazendo errado, né? Como, por exemplo, uma criança que o pai ensina, meu filho, se você pegar algo que você sabe que é do coleguinha, colocar no seu bolso e levar embora, você está roubando, isso é errado. Se uma criança faz isso, sabendo que aquilo é errado, na minha humilde opinião, ela perdeu a sua inocência ali. Então seria quando ela tem o poder de decisão de escolha, né? Exato. Eu sei que é certo, eu sei que é errado, então eu vou fazer o seu poder de escolha. Exatamente. Né? Porque tem pessoas que você vai conversar sobre um erro, vou falar assim do adulto, ele sabe que é errado, mas ele faz porque ele quer. Então ele tem o poder de escolha, né? O poder de decidir. Então acredito que seja nessa parte, irmã Rosicléia. A partir do momento que vocês estão explicando que a criança, ela tem que saber o que ela está fazendo, se é certo ou se é errado, eu faço uma pergunta para vocês. Se ela é inocente, como que ela vai distinguir que aquilo ali que ela está fazendo realmente é errado? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Ensinar é você dizer para ele o que é certo e o que é errado. Mas a que ponto que uma mente de uma criança está aberta para saber o que é certo e o que é errado? Para cada um de vocês aqui, qual seria a idade suficiente, já básica, para você ensinar a criança? Você pode falar com uma criança de 6 anos, quando ela fizer 7 anos, ela já não vai lembrar daquilo que você ensinou a ela. E aí? Ela é inocente ou ela é pecadora? Porque ela esqueceu. A respeito disso, acredito que o ensinamento, ele não parte só de você falar o que é para uma criança fazer, como ela deve fazer. Acredito que é o ato de dar o exemplo, né? Assim como quando nós descemos as águas do batismo, por exemplo, nós ali estamos deixando de lado o nosso velho homem, a nossa velha mulher, para nos tornarmos, né, novos. E nisso a gente tem que ser o espelho, né, de Cristo, ser cristãos, fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, que o Mestre nos mandou fazer. Acredito que seja isso, o ensinar uma criança. Então, assim, resumindo essa parte da criança, Jesus jamais iria trazer um exemplo para nós, um pecador. Jesus disse para nós se tornar como uma criança. Então, criança é criança. Sendo as falas de Jesus, a confirmação é o quê? Que a criança é inocente.
Mas mesmo ela sendo inocente, o próprio Jesus também nos ensina a corrigir nossos filhos com vara, Não, sim. para nós podermos... Para quando passar da inocência, deixar de ser criança, saber a decisão a tomar. Porque quando ela sai da inocência, se ela não teve um ensinamento na inocência, como é que você vai corrigir depois? É por isso que na palavra de Deus manda nós seguirmos também as autoridades, porque a autoridade daqui da terra, elas estão combatendo justamente aquilo que se chama-se demais, né? O excesso está indo longe demais. Muitos pais não aprenderam o que é o amor. É onde nós falamos sobre o amor da criança e o pai não sabe. E aí, vamos compreender agora o que diz aqui o texto, capítulo 3, quando falamos aqui que inclui todos, e nós já deixamos que chegamos na conclusão que não está incluso as crianças. O texto aqui é bem claro, que ele inicia falando o quê? Qual é, pois, a vantagem dos judeus? Né? Que muitas das vezes as pessoas ela têm a mente que se ela aceitou a Cristo, ela agora está salva, e a partir dessa aceitação ela vai fazer o que for fazer e ela vai para o céu. E aqui o texto é bem claro, que uma vantagem eles tiveram, que foi através deles que veio a palavra de Deus, né? E não foi em vão a circuncisão que os judeus passaram. Mas o texto é bem claro em dizer também que eles cometendo erro, eles sendo injustos, Deus não vai ser injusto por causa que eles foram os escolhidos, né? Porque a salvação, todos nós sabemos que primeiramente veio através dos judeus, depois para os gentios. E quando nós se tornamos parte da oliveira, né, verdadeira, nós temos que, a partir desse momento, compreender, porque nós já saímos da parte da criança, né, da inocência. Nós já não estamos mais naquela parte de tomar o leite, mas comendo agora comida sólida. E agora, a partir desse momento, nós temos que ter a compreensão seguinte: tudo que nós vamos fazer, temos que analisar primeiro, porque tem coisa que é pecado. E aí eu digo, aceitei a Cristo, estou salvo? Qual foi o texto que o Arthur leu? Romanos 8. Não, o 23 você leu aí? 3, 23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Destituído. O próximo, 24. Ou seja, você não pode se aproximar da glória devido ao pecado. Nós estamos aqui, aceitamos a Cristo. Você não pode afirmar, né, que você já está salvo, porque a salvação é no momento que ele vier. Você já fez uma análise, um check-up sobre o seu trajeto no dia de hoje? Não vou falar o dia da semana que passou, hoje. Aquilo que você pensou. Se a pessoa cometeu um pecado, irmão Rosiclé, ninguém viu. O ser humano não viu, fez escondido. Tem vários tipos de pecado, tá, irmão? Pensar, agir, maquinar. Saber fazer o bem e não fizer. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz, é pecado. A pessoa cometeu um pecado desse, ninguém viu. E aí, ele pode correr o risco de perder a salvação? Com certeza. Ninguém viu, mas o próprio Deus viu. Aqui, Existe aquele que vê tudo. como também você acabou de falar, que perde a salvação. Então, se perder a salvação é condenação, como também fala Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que nós vemos com isso? Ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo as leis de Deus, aqueles que andam segundo o Espírito. Mas condenação há, essa condenação está dizendo para aqueles que não andam segundo a lei de Deus, como ele fala.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para aqueles que negam a carne e deixam o Espírito, para aqueles que não se levam como se fossem inocentes, mas sim buscam a graça de Jesus Cristo todos os dias, querendo cada vez mais a sua salvação. Por quê? Podemos pecar quando estamos escondidos? Podemos, mas agora convém a gente pecar? Nós pecarmos com Deus? Como não entendi a pergunta. Convém. Todos nós podemos pecar, não podemos? Agora convém pecar? Não. É que eu falei em outra forma. E respondendo aqui, pastor, rapidamente, sobre a criança, né? Vamos lá. Nós sabemos que o arrebatamento de Jesus está próximo. Aí eu faço uma pergunta para todos nós que estamos aqui. As crianças vão ficar? Se o próprio Jesus diz, deixai vir a mim as crianças. Se a própria palavra diz que naquele dia, ai das grávidas. Por quê? Porque as crianças são inocentes. Então, a criança, dependendo do seu pai, da sua mãe, dependendo do credo religioso, até como o irmão falou, até uma certa idade, ela é inocente para Deus. E Deus conhece tantas crianças que quando foi ao encontro, que levaram eles ao encontro de Jesus, os próprios discípulos não queriam que as crianças se aproximassem, e o próprio Jesus disse, ei, deixai vir a mim. Se deixar, é porque Deus já sabe, conhece a mente. Sabe que a nossa mente é uma mente perturbada, mas a da criança, ela já é ensinada, que é diferente de uma perturbação e de um ensinamento. Então, a criança não tem culpa se o pai, como ele falou, não tem culpa se o pai ensinou errado. Ela não é culpada. Mas a partir do momento que ela entender que aquilo que o pai dela ensinou errado, ela tem que fazer, ela tem que escolher. Ela vai escolher agora. Eu vou seguir ou eu vou mudar? Essa é a escolha das crianças. Terminando a minha fala. Uma fala aqui pro Brian, uma pergunta pro Brian. Pergunta difícil, não? Não é difícil não, é fácil. Pode perguntar. É porque nós vemos isso, né? A palavra de Deus, quando ela fala sobre a salvação, né? Jesus deixa bem claro, né? Que nós devemos, está lá nos mandamentos, né? Ajudar as órfãs, né? As viúvas, os órfãos, as viúvas. No caso é a caridade, fazer o bem. Jesus frisa muito isso. Amar o próximo como a si mesmo, a ti mesmo. E quando a pessoa faz isso, né? Faz essas práticas, a pessoa que, por exemplo, você está passando dificuldade, você corre lá, bate na porta, a pessoa logo já te ajuda com dinheiro, já te auxilia. Aí você conhece, a pessoa tem uma pessoa no meio da rua, um mendigo, a pessoa passa, não consegue ver, ela quer ajudar um mendigo. Uma pessoa dessa, que está praticando o que a Bíblia está dizendo, ela é salva? Olha, boa pergunta. Eu creio que é o seguinte, a gente sabe que a salvação não é por obras, né? Correto? Estou errado? Sim. Mas as obras, elas testificam a nossa fé, correto? Então, se eu faço, isso é uma prova que a minha fé é verdadeira. Mas a salvação é somente através de Cristo, não é o que eu faço, entendeu? Então, não é porque eu perdoo que eu estou salvo. Isso mostra que eu tenho fé, mas não necessariamente, entendeu? Eu estou salvo. A salvação é somente em Cristo. Então, assim, se eu creio, se eu estou seguindo, se eu estou debaixo da doutrina, se eu tenho fé em Cristo, aí sim eu posso ter certeza que, né, segundo a palavra de Deus, eu estou salvo. Agora, não é porque, por exemplo, eu auxilio, se eu estou na igreja, se eu ajudo, que... não é porque, voltando ao raciocínio, não é porque eu estou, assim, praticando as doutrinas bíblicas, mas a minha fé não está em dia, assim, falando de uma forma mais informal, se a minha fé não está em dia, se eu não, assim, estou com o meu coração voltado verdadeiramente para Cristo, inclinado, as obras não vão adiantar de nada, não é minhas obras que eu vou fazer. Muitos aí, eu tenho certeza que muitos não sequer nem ouviu falar de Jesus, mas
ajuda o próximo, acolhe. A minha avó, por exemplo, ela era católica, né? E era católica, não sei se... Mas era católica, assim... Do pé roxo. Isso, tinha imagem dentro de casa, mas ela continuava nas práticas, ela acolhia as pessoas dentro de casa, até hoje ela continua. Mas a partir do momento que ela conheceu a doutrina como nós conhecemos, a palavra de Deus como nós conhecemos, ela fez aquela mudança, né? Mas ela continuou, ela sempre continuou a mesma. Ela sempre ajudou, sempre podendo ajudar, ela ajudou. Mas a partir do momento que ela começou a crer somente em Jesus, eu creio, de acordo com o meu conhecimento bíblico, que a partir dali ela se tornou salva. Eu não sei se vocês têm um ponto diferente do meu, não sei, o que vocês acham? Rapidamente, é a mesma coisa de você falar bem assim, tem um irmão na igreja que ele dá um dízimo altíssimo. E aí? Será que o dízimo está comprando a salvação dele? E ele não aceitou, porque eu ia deixar o Maurício concluir essa parte para nós finalizar, né? Quer falar, Maurício? Mas Se eu quiser falar, eu vou só deixar duas perguntas para as pessoas de casa. Você acha que você consegue comprar a sua salvação? Você acha que o teu filho, ele tem salvação por sua causa? Que vocês respondam aí depois. Nos comentários, né? E aí que tá, o que a irmã falou aqui, no comentário. Talvez você que está nos ouvindo, você tenha essa linha de raciocínio. Eu vou seguir essa parte da Bíblia, né? Vou contribuir com vou dar o dízimo na igreja. Eu conheço pessoas que fazem isso. Acabou, vai tirar o dízimo certinho, dá na igreja. Eu vou ajudar os órfãos, vou ajudar a viúva. Mas eu não estou preparado para aceitar a Cristo. Biblicamente você está errado. Por quê? Ninguém se prepara para aceitar a Cristo. Ele diz o que? Vem como estás. E aí você vem como estás, você continua como está? Não. Agora começa o processo. É a hora que você vai ouvir e deixar. Ouvir e deixar. Ouvir a palavra e deixar o Espírito Santo de Deus agir. É Ele que transforma o ser humano. Ou o ser humano não transforma o outro. Não tem esse poder. E outra, a salvação não se compra. O que justifica a nossa salvação? Não é pelo que nós vimos, mas pelo que nós não vimos. A fé. É pela fé. Eu quero deixar aqui o Maurício fazer só essa conclusão. Amém? Amém. Para concluir aí o que o Brian estava falando, que a gente está falando a respeito da salvação, eu quero deixar 2 versículos, né, para complementar o que eu vou falar após os versículos. Está lá em Efésios, seu capítulo de número 2, seus versículos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos. Não por meio de obras. Não por meio de obras. O que isso quer dizer? É o que diz aqui, né, no título. Dependendo do seu exemplar bíblico, vai estar escrito aqui, acima do versículo 21 de Romanos 3, vai estar escrito justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Pode estar um pouco diferente disso que eu estou dizendo, mas o sentido vai ser o mesmo. O que é isso? É você crer que quando Jesus Cristo ele foi para a cruz morrer por você, por mim, por todos nós, ele estava nos dando um escape, uma saída. E qual que é essa saída? A graça, né? Porque por meio da graça nós somos salvos. Então, se, como o Brian citou o exemplo da avó dele, como é que é o nome da sua avó? Maria. Ana Maria. Vou mostrar para ela depois. Se, por exemplo, como exemplo do Brian, da Dona Maria, ela pratica o bem, se alguém pratica o bem, igual o pastor falou, que ajuda as outras pessoas, sim.
as obras, temos que seguir como Jesus Cristo mandou, né? Fazendo boas obras, mas temos que ter consciência, buscar a justificação pela fé em Cristo Jesus, que é o quê? Crer que Jesus Cristo morreu na cruz por nós e para nos salvar, para permitir que sejamos salvos, porque não somos salvos porque merecemos pelas nossas obras, pelo que a gente faz, pelo que a gente fala com as outras pessoas. Somos salvos pela graça de Cristo Jesus, pela graça de Deus que Ele traz para nós, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Então, claro, temos que ter sim boas obras, porém somos salvos pela graça. A partir do momento que nós perdemos, estamos sim, infelizmente, condenados, né? Mesmo que pratiquemos boas obras, se façamos o bem às outras pessoas, se nós perdemos a graça, estaremos condenados. Amém. Então, para concluir, eu tenho uma fala para você que está nos ouvindo. Você também está incluso nesse que todos pecaram, mas ainda há esperança para o pecador. Jesus ainda não veio, mas Ele virá. E quando virá, vai vir buscar aqueles que pela fé o aguardam. Amém? Deus abençoe a todos que estão aí nos ouvindo, tá? Eu quero pedir para você que está participando ou vendo esse vídeo, acionar aí o sininho, tá? Se inscrever no canal e dar aquele joia, porque um assunto como esse, que vai ajudar na sua caminhada, né? Então, merece aquele joinha seu, tá bom? Deus abençoe. Eu quero aqui agradecer a todos, né, que participou conosco aí. E nós vamos trazer aqui outra vez a irmã, tá? Pode marcar aí. Você que gostou, escreva aí embaixo aí. Queremos ouvir novamente a irmã Rosicléia. Amém? Deixa no comentário. Deus abençoe. Ô, glória. Vamos orar? Amém? Senhor Deus e Deus Pai, te agradecemos, Pai amado, Pai querido, por mais essa oportunidade. Queremos te pedir ao Pai amado que essa palavra ela possa penetrar no corações daqueles que estão ouvindo, que irão ver, Pai. Deus, que nós possamos aprender como as crianças, Pai, a perdoar, para que nós possamos também ser perdoados, Senhor. Continua conosco, guardando a todas as crianças, guardando a todos os pais, para que nós possamos aprender a cada dia Senhor, a educar os nossos filhos na Tua presença. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.